Olá, sejam muito bem-vindos. Sou o professor JH, aqui do canal Física Light, um canal voltado exclusivamente para a divulgação dessa ciência maravilhosa que é a física. Nesse vídeo nós vamos dar sequência ao estudo das chamadas pontes de Wheatstone, um circuito elétrico especial que merece um tratamento especial, um circuito elétrico onde não são válidas aquelas regrinhas clássicas de ligação em série e de paralelo. E nesse segundo vídeo que trata deste tema, nós vamos discutir as situações nas quais a ponte não está em equilíbrio, a ponte não está equilibrada. Por exemplo, você pode observar aqui, nesse circuito elétrico que eu montei, eu tenho uma ponte aqui, uma ponte de Wheatstone, esse ramo, né? O ramo que faz a ligação entre dois ramos em paralelo. Observe que existe uma diferença de potencial nos terminais da ponte. Eu vou até utilizar meu voltímetro aqui para a gente verificar, né? Fazer a medição dessa diferença de potencial. Olha lá, 49 volts, 49,2, 49 volts. Então perceba que nós temos aqui uma situação na qual a ponte não está em equilíbrio. Então não são válidas, não é válida, né, aquela regrinha do produto cruzado. A resistência desse ramo vezes a resistência desse ramo. Eu tenho aqui um reostato, né, um resistor com resistência variável, um potenciômetro. Esse produto é diferente do produto aqui. Aqui, por exemplo, 40 vezes 12, 480, 20 vezes 4, 80. O produto dos ramos opostos é diferente. Significa que essa ponte não está em equilíbrio, então eu não posso retirar o ramo central. Como que eu vou fazer para resolver uma questão como essa? Nós vamos ter que lançar mão de um método conhecido como operação delta estrela, operação delta Y, delta T, operação delta π. Existem vários termos que surgem na literatura da física. Então vamos para a resolução de um circuito elétrico, de uma ponte de Wheatstone, na qual ela não está em equilíbrio. Como que eu faço? Para achar a resistência equivalente e fazer U igual a R vezes I, U igual a resistência equivalente vezes I, para calcular a corrente elétrica nesse circuito, porque essa questão aqui pede exatamente qual a leitura do amperímetro. Então, qual a corrente elétrica total aqui que passa pelo amperímetro, e eu vou ter que utilizar U igual a R vezes I, então vou precisar da resistência equivalente. Então vamos para a resolução dessa questão. Bom, antes de dar início diretamente à resolução da questão, algumas considerações iniciais. Primeiro, é importante que você assista antes desse vídeo a primeira parte do estudo das pontes de Wheatstone. É o primeiro vídeo, vou deixar o link, vou deixar na descrição do vídeo e você vai achar algum canto aqui acima, né? O vídeo onde eu explico certinho, detalhadamente o que é uma ponte, como que eu monto uma ponte de Wheatstone, para que serve, para que são utilizadas as pontes de Wheatstone e o que é a ponte em equilíbrio ou não equilibrada, ok? Aí depois você vem para cá. Segundo, é muito comum você pegar uma questão como essa e tentar utilizar aqui a regrinha do varal, a linha de potenciais para achar a resistência equivalente. Não adianta você aplicar aqui a regra do varal para você poder achar, para você tentar encontrar a resistência equivalente, porque esse ramo que forma a ponte, ele não está em série nem em paralelo com nenhum dos outros ramos. Então você faz a regrinha do varal, perde um tempão e a sua ponte continua lá. Então não adianta aplicar aqui a regra do varal para tentar simplificar e achar a resistência equivalente. Terceiro, você pode também resolver essa questão usando as leis de Kirchhoff, ok? A chutar valores de corrente elétrica aqui, só que você vai cair em 6, em várias equações, então vai dar um trampo danado para você resolver a questão através de leis de Kirchhoff, ok? Então este método da operação delta estrela pode não ser o mais fácil, mas é o método mais prático para você se virar quando cair numa questão onde a sua ponte de Wheatstone não está equilibrada, ok? Bem, inicialmente vamos entender então a operação delta estrela. Por que recebe esse nome delta estrela? Como o próprio nome já diz, né? Delta estrela, triângulo estrela, a gente vai trocar um circuito elétrico num formato de um triângulo, de um delta, da letra delta, do alfabeto grego, num outro circuito elétrico no formato de uma estrela. Observem aqui, nos nós A, B e C, eu tenho aqui um circuito elétrico, esse externo, no formato de um triângulo, de uma letra delta. Eu vou retirar esse circuito externo e vou trocar por esse circuito interno no formato de uma estrela. Então, por isso o nome delta estrela. Você troca um circuito elétrico num formato de um triângulo para um outro circuito elétrico no formato de uma estrela. Existe também a operação contrária.
você trocar um circuito elétrico no formato de uma estrela no formato do delta. Então você pode fazer a operação oposta também, trocar esse circuito elétrico pelo circuito externo. Aí isso eu vou fazer num outro vídeo. Então, para que o vídeo não fique tão mais longo, eu vou neste vídeo falar sobre a operação delta estrela, trocar o triângulo pela estrela. E neste vídeo nós vamos simplesmente fazer a aplicação da operação delta estrela. Como que eu calculo as resistências dos ramos da estrela que vão substituir as resistências dos ramos que formam o triângulo. E se você estiver interessado na demonstração dessas operações, desses cálculos aqui, você procura aqui no canal que tem outro vídeo que eu faço essa demonstração. Não vou fazer juntamente aqui para que o vídeo não fique muito longo, muito extenso, porque essa demonstração é bem trabalhosa. Não é uma demonstração difícil, mas você cai em sisteminhas de equações e aí o vídeo ficaria extremamente longo, ok? Tá, então se você estiver interessado na demonstração, procura no canal que você vai achar um outro vídeo. Bem, então vamos lá. Como que eu calculo o valor da resistência desse primeiro ramo aqui? Você vai pegar os dois ramos do triângulo que estão conectados no mesmo ponto desse ramo, então seria o RA e o RB, e vai fazer assim, R1 igual RA vezes RB, o produto dos dois ramos do triângulo que estão conectados no mesmo ramo da estrela, RA vezes RB, dividido pela soma de todos os ramos que formam o triângulo. Então, dividido por RA mais RB mais RC. Tá? Então, novamente, o R1 fica RA vezes RB dividido por RA mais RB mais RC. Agora é você aplicar isso para os outros ramos da estrela. Como que ficaria, então, o segundo ramo da estrela conectado aqui nesse ponto B? Pega os dois ramos do triângulo, faz o produto, os dois ramos do triângulo que estão conectados no mesmo ramo da estrela que você quer trocar. Então vamos lá, o R2 fica RB vezes RC dividido pela soma de todas as resistências dos ramos do triângulo. Então vai lá, R2, RB vezes RC, RB vezes RC, dividido por RA mais RB mais RC. Então, como é que ficaria o terceiro ramo da nossa estrela? Pega os dois ramos do triângulo, do delta, que estão conectados no mesmo nó do ramo da estrela. Olha lá, RA e RC, e faz. Então, R3 igual RA vezes RC, dividido por RA mais RB mais RC. Então, utilizando essas três expressões, o que a gente faz? A gente troca esse triângulo de fora, esse circuito de fora, por esse circuito interno, por essa estrela. Você elimina esse triângulo, ok? Esse delta, e passa a resolver o teu circuito elétrico com essa estrela. Então você passa a ter esses três resistores. Olha o nosso circuito elétrico que a gente quer resolver aqui. A nossa ponte não equilibrada, onde eu não posso eliminar o ramo central. Eu tenho que resolver desse jeito. Olha esse triângulo aqui, esse triângulo. Eu vou pegar esse triângulo e vou trocar por uma estrela aqui. Eu pego o triângulo e troco por uma estrela. Percebo como é que vai ficar nosso circuito? Eu troco por uma estrela, eu elimino esse triângulo e o circuito passa a ter esse formato e aí cai no circuito tradicional, onde são válidas as regrinhas de série paralela. Observe, o R3 fica em série com esse de 4 ohms, o R3 aqui, olha, fica em série com 4 ohms, esse aqui, o R2, fica em série com o de 12, esses dois ramos em paralelo, você faz aí um produto pela soma, vamos ver os valores que vai aparecer aí, né? Isso em série com R1, em série com esse de 12 e o circuito está resolvido. Então vamos para a resolução da nossa questão agora. Já deixa aí o cálculo pronto ali, tá? Vamos lá, o R1, o que vai substituir esses dois ramos do triângulo. Então R1, 20 vezes 40, dividido por 20, mais 40, mais 40. Olha lá, 20 vezes 40, 800, dividido por 100, 800 dividido por 100, 8. Então, eu vou pegar esses dois ramos aqui, vou trocar por um resistor de R1 igual a 8. Agora o R2, o que vai substituir esses dois ramos do triângulo aqui. Então, R2 fica como? 20 vezes 40,
os dois ramos do triângulo conectados no mesmo ponto do ramo da estrela, 20 vezes 40, dividido por 20 mais 40 mais 40, a soma dos ramos do triângulo. 20 vezes 40, 800, dividido por 100, 8. Então, vou trocar aqui por um R2 igual a 8. E o terceiro braço aqui da nossa estrela, né, o terceiro raio da nossa estrela aqui, né, o R3, como é que fica? Os dois ramos do triângulo, 40 vezes 40, 1.600, dividido por 40 mais 40 mais 20. 40 vezes 40, 1.600, dividido por 100, 16. Então, a gente eliminou este triângulo, olha lá, eu retiro esse triângulo e troco pela nossa estrela formada pelas resistências R1, R2 e R3. Olha lá, e o nosso circuito elétrico ficou nesse formato aqui. Olha lá, R1, R2, R3, e agora é só aplicar as regrinhas de série e paralelo aqui. Somente uma dica aqui antes de dar sequência na resolução da questão. Eu recoloquei o triângulo de cima aqui, né, na minha ponte de Wheatstone aqui, só para poder te dar uma dica que eu acho legal fazer esse comentário. Observe que eu poderia ter feito a troca da estrela aqui embaixo. Eu poderia ter, no lugar de ter colocado a estrela aqui, ter trocado o triângulo de baixo por uma estrela e resolvido a questão da mesma forma. Por que eu optei pelo triângulo de cima? Então aí é que eu acho uma dica que vale a pena você observar na hora para você facilitar a resolução. Soma as resistências dos ramos que formam o triângulo de cima. 40 mais 40, 80 mais 20, 100. Soma as resistências dos ramos que formam o triângulo embaixo. 40 mais 12 mais 4. 40 mais 12, 52 mais 4, 56. Então, a soma das resistências dos ramos do triângulo de cima, 100. A soma das resistências do triângulo de baixo, 56. Como a gente utiliza essa soma no cálculo da resistência dos ramos da estrela, das pontas da estrela, então fica mais fácil eu utilizar o de cima. Por exemplo, quando eu for calcular o R1, lembra? 40 vezes 20 dividido por 100. Aqui, se eu for calcular, por exemplo, aqui, vou trocar por uma estrela aqui embaixo. Esse ramo da estrela aqui, que está conectado nesses dois pontos do triângulo, nesses dois lados do triângulo. Vamos lá. 12 vezes 4 dividido por 56, que é a soma aqui no triângulo de baixo. Então, é uma dica, é uma sugestão. Você soma as resistências dos ramos do triângulo de um lado da ponte e soma do outro lado da ponte e vê qual que é mais fácil para você fazer o cálculo lá, ok? Então, acho que é uma dica legal. Então, dando sequência aí, então a gente trocou, né? A gente trocou o nosso triângulo aqui, esse de cima, por essa estrela. Agora é só dar sequência, ok? Vamos lá, 16 em série com 4, 20. 8 em série com 12, 20. Esse de 8 eu já posso somar com esse de 12. Então, ó, eu tenho aqui 12 mais 8, 20, né? Isso aqui em série com esses dois ramos em paralelo. 20 paralelo com 20. 20 paralelo com 20, 10, né? Então, 10 em série com 20, eu chego numa resistência equivalente de 30 ohms. Tá, então, olha lá. A nossa bateria de força eletromotriz 120 volts, né? Então, a tensão aqui, 120 volts, para 30 ohms, resistência equivalente, U igual a R equivalente vezes I, 120 para 30, 120 dividido por 30, 4 amperes. Então, a gente chega numa corrente total de 4 amperes. Como o nosso amperímetro ele marca a corrente total, 4 amperes, está aí a resposta da nossa questão. Um último detalhe aqui para a gente poder finalizar o vídeo. Vamos supor que você caia naquela situação clássica com todos os ramos iguais. Todos os ramos que vão compor o circuito que vai formar a ponte, todos iguais. Inclusive o ramo da ponte também igual, lá, 10, 10, 10 e 10. Eu estou mostrando aqui na prática, olha, eu tenho 5 lâmpadas incandescentes iguais, com a mesma resistência. Observe que essa é a situação clássica, a gente já sabe que a ponte está em equilíbrio, que a diferença de potencial nos terminais dela é igual a zero, que eu posso tirar o ramo central. Olha lá, 10 vezes 10, 100. 10 vezes 10, 100. O produto das resistências dos ramos opostos da ponte é igual, você retira o ramo central. Aqui, eu posso tirar essa lâmpada. R, 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 R vezes R, R ao quadrado, R vezes R, R ao quadrado. Só para mostrar na prática que a ponte está realmente em equilíbrio. Olha, pego o meu voltímetro, vou conectá-lo aqui. Olha lá, zero. Estão vendo? A diferença de potencial é igual a zero. Então, não existe diferença de potencial. O que eu posso fazer?
eu posso vir aqui e retirar o ramo central. Olha lá, ele não interfere no circuito. Não existe diferença de potencial entre os dois pontos. Tá, então, caiu nessa situação aqui, você pode vir e eliminar esse ramo. Retire esse ramo central, você fica assim, 10 em série com 10, 10 em série com 10, 20. Não, 20 paralelo com 20, 20 paralelo com 20, resistência equivalente é igual a 10. Vamos supor, então, que você cai nessa situação e você esqueça de verificar se a ponte está ou não em equilíbrio. Ou você pega o circuito com resistências diferentes e o produto é igual e você não enxerga o equilíbrio. Então, o que você vai ter que fazer? Utilizar a operação delta estrela. Então, eu vou mostrar aqui para você ver que o caminho é o mesmo, o resultado é o mesmo. É óbvio que se tiver em equilíbrio, você retira o ramo central e já resolve, fica mais fácil, fica mais prático, né? Mais fácil, mais prático e mais rápido. Mas vamos supor que está em equilíbrio e você não enxerga esse equilíbrio. Você vai ter que lançar mão da operação delta estrela. Então, eu vou retirar esse triângulo de cima aqui, olha, e vou trocar por uma estrela aqui, né? Vou pegar e fazer a troca por uma estrela aqui, sim? Então, retiro esse triângulo de cima, esse delta, e troco por essa estrela. Já está ali, já fiz para a gente não perder muito tempo aqui. Vamos lá. 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 30, 100 dividido por 30, 10 terços. Este ramo aqui da estrela, olha lá, 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 30, 100 dividido por 30, 10 terços. Este ramo aqui, este ramo, o terceiro braço da estrela, a terceira ponta da estrela, 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 30, 10 terços. Então, retirei o meu triângulo, o meu delta, e troquei pela minha estrela. Olha lá. Ok? O circuito ficou dessa forma. Vamos lá agora. 10 terços em série com 10. 10 terços em série com 10, 40 terços. Depois você faz a continha aí, acha o mínimo múltiplo comum. 10 terços mais 10, 40 terços. 10 terços mais 10, 40 terços. Então, 40 terços paralelo com 40 terços e o resultado em série com 10 terços. 40 terços paralelo com 40 terços, dois resistores iguais em paralelo divide por 2. 40 terços dividido por 2, 20 terços. 20 terços em série com 10 terços. 20 terços mais 10 terços, 30 terços. 30 terços, 10. Você cai também nas duas formas na resistência equivalente. Então, pegou uma ponte de Wheatstone, você não enxergou que está em equilíbrio? Faz lá a operação delta estrela, ok? Então, espero que tenha ajudado, que o vídeo tenha ajudado você de alguma forma nos seus estudos. Um grande abraço e até a próxima.